Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, felicitações a todos aqueles que comungaram os santos mistérios de Cristo neste 7º domingo de Pentecostes, e hoje acabamos de ouvir também o Santo Evangelho segundo o apóstolo evangelista São Mateus, nos qual também ao longo destes últimos domingos nos vai relatando alguns milagres, algumas curas do Mestre Divino, e hoje ouvimos a cura de 2 cegos e um mudo que estava possuído pelo demónio. Cristo sempre faz as coisas segundo como elas têm de ser feitas, e não segundo aquilo que provavelmente seria a nossa própria vontade. Um facto curioso, queridos irmãos e irmãs, neste Santo Evangelho, em que Cristo andava com a multidão atrás de si, com os seus discípulos, perto de si, e vimos então 2 cegos que o Evangelho não especifica há quanto tempo eles andavam atrás de Cristo, se há algumas horas, se há um dia, se há semanas, nós não sabemos. Sabemos que Cristo não deu grande importância aos 2 cegos, mas os 2 cegos diziam: Senhor Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. E eles andavam. Eles não chegavam a Cristo também por causa da multidão. Mas Cristo é Deus, sabe tudo, conhece os corações, os pensamentos de cada um de nós. Tal e qual como aquela mulher que também ouvimos no Evangelho que sangrava há 18 anos, bastou ela tocar no manto de Cristo para ela ficar curada. E Cristo sentiu, obviamente que sentiu, sem uma força dele, a força da fé, então, de uma pessoa que a salvou. E então o mesmo acontece aqui no Evangelho de hoje, nestes 2 cegos. Cristo inicialmente não dá muita importância. Ouve. Mas também ouvimos neste Evangelho que Cristo também cura um mudo que estava possuído pelo demónio e que não conseguia glorificar a Deus. Então temos aqui 2 coisas diferentes. Temos 2 cegos que não foi logo que Cristo os curou. E temos o mudo que foi curado sem que ele pedisse alguma coisa. Não é? Então, estes 2 cegos, sabemos que Cristo talvez os testava. E Cristo muitas vezes testa o nosso coração. Cristo muitas vezes testa a nossa fé, a nossa determinação, a nossa teimosia. E é como os santos padres da Igreja dizem: o único muro que nos separa de nós da santidade é a determinação. Porque foi a determinação daquela mulher que sangrava há 18 anos que a curou. Foi a determinação de muitos enfermos e paralíticos, o do poço que esperava a água movimentar-se para de lá chegar primeiro e não conseguia. E falamos aqui, queridos irmãos e irmãs, de teimosia, de determinação, que o reino dos céus é tomado à força. E então, estes 2 cegos, Cristo os testou para ver onde é que eles iam. E Cristo fazia milagres que muitas das vezes não fazia logo à primeira, muitas das vezes fazia os milagres e as pessoas nem precisavam pedir, que ele já chegava e já curava. Queridos irmãos e irmãs,
Não sabemos quais são os desígnios de Deus. O que nós temos que fazer é equilibrar a nossa vontade com a vontade de Deus. Se assim for, queridos irmãos e irmãs, será mais fácil para nós sermos teimosos? Será mais fácil para nós sermos determinados em nossa fé, sermos determinados naquilo que é o nosso principal objetivo nesta vida temporária, que é como quem dizia São Serafim de Sarov, que é a aquisição do Espírito Santo. E esse é o nosso principal objetivo. O nosso principal objetivo, queridos irmãos e irmãs, também é sermos humildes. Determinados, mas humildes. Não orgulhosos, porque estamos a fazer um grande trabalho. Não orgulhosos porque somos mais que os outros, porque rezamos mais que os outros, porque, não é? Porque se rezarmos muito, também podemos cair, sem querer, no orgulho. Porque eu rezo muito, aquele não reza nada, eu rezo, aquele não reza nada, já julgamos. Inconscientemente ou conscientemente a gente julga. Então, o objetivo que a gente temos que ter é sermos firmes e objetivos naquilo que é a nossa fé, naquilo que é o nosso trabalho. E vemos, queridos irmãos e irmãs, que os nossos dias aqui não são de longa distância. E falo disto muitas vezes, porque assim os Santos Padres o dizem. Assim os Santos Padres o dizem, que esta vida passa como se fosse um sonho. Então nós, desde meninos, desde tenra idade, temos que aprender com os nossos padrinhos, batismo, com os nossos pais, com a nossa família, com a Igreja, e saber que o nosso objetivo não é nascer, comer, trabalhar e morrer. Nós estamos aqui em exílio. Nós viemos para aqui exilados, porque a nossa pátria comum de todos nós é a mesma. E as aldeias do paraíso, do qual fomos expulsos, mas fomos expulsos não por castigo de Deus, talvez a gente assim pense, mas por misericórdia de Deus, porque Ele sabia que tínhamos caído no pecado. E através do pecado nos desligamos dele, através do nosso sofrimento, das nossas pequenas doenças ou das nossas grandes doenças. Então, é difícil para nós que aqui estamos e que temos estes sentimentos de cá na terra, mas temos que ter noção que esses sofrimentos são para benefício da nossa alma e para alcançarmos então as aldeias do paraíso, o reino dos céus. Então Cristo nunca disse que ia ser fácil. Na nossa vida não é fácil. Temos problemas, temos doenças, temos alegrias, temos tristezas, mas não temos uma alegria verdadeira. E a tristeza também não é verdadeira. Porque onde Cristo está e o local que Ele reservou para nós não é lugar de tristeza. Então não podemos dizer que é uma verdadeira tristeza. Também não podemos dizer que é uma verdadeira alegria, porque a alegria do mundo não é verdadeira, não é honesta, não é sincera, não é eterna. Que alegria é que é, se compararmos a alegria em ganharmos o euro milhões, ou porque nasceu o nosso filho, ou porque estamos muito bem de saúde. E nós temos necessariamente dar graças a Deus, glorificar a Cristo por estarmos com saúde, mas também glorificar e agradecer a Deus por estarmos na doença, porque é através da doença, queridos irmãos e irmãs,
que vamos ser beneficiados na outra vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta vida sem sofrimento e com facilidades não pode ser boa. Não pode ser boa. Não foi boa para Deus, que era o próprio Deus que semiu a nossa natureza humana. Não foi boa essa facilidade de vida e essa leveza de vida que levavam os apóstolos, os mártires, eles que foram crucificados de cabeça para baixo. São Pedro, Santo André foi crucificado numa cruz em forma de X e por aí fora. Então, queridos irmãos e irmãs, não pensemos que a vida é só felicidade e que quando vem o sofrimento ou a doença, a gente se revolta e pergunta a Deus porquê, mas nós não temos essa autoridade. Nós somos criaturas. Como ousamos perguntar a Deus porquê? E muitas vezes nós o fazemos. Nós somos assim. Somos inclinados para o pecado da nossa expulsão do paraíso, Adão e Eva. Mas Cristo então nos devolveu essa alegria de a gente cair e voltar a levantar. Cair e voltar a levantar. Sempre assim, sempre assim. Queridos irmãos e irmãs, porque não há pecado que o sangue de Cristo não lave. Então, queridos irmãos e irmãs, quando a gente tira, quando eu tiro na proscomídia, na protese, bocadinhos de pão, em memória daqueles que já faleceram e não podem comungar, não podem rezar, não podem fazer grande metanoia, e por aqueles bocadinhos de pão que a gente mete ali a comemorar os vivos, pela saúde dos vivos e para que Deus se lembre e que conceda a salvação àqueles que partiram. Quando, agora na parte final da Divina Liturgia, quando eles são derramados, então dentro do cálice, a oração é a seguinte: lembra-te, Senhor, e perdoa os pecados daqueles que aqui foram comemorados, vivos e mortos, e com o teu sangue lava os seus pecados. E portanto, queridos irmãos e irmãs, não podemos nunca duvidar da misericórdia de Deus, mas também não podemos duvidar nunca da justiça de Deus. Deus não castiga, Deus ensina, Deus não obriga, Deus convida. Então, queridos irmãos e irmãs, nós próprios tomamos as nossas decisões, porque assim fomos criados com essa liberdade. Nós próprios tomamos as nossas próprias decisões e decidimos o caminho do qual nós queremos trilhar na nossa vida. Por isso, queridos irmãos, seguindo o exemplo destes dois cegos que ganharam a visão, sempre determinados na fé, possamos pedir à Santíssima Virgem Maria que rogue a seu Filho, nosso Deus Jesus Cristo, que nos dê alegria, que nos dê fé, que às vezes é pouco, mas mesmo assim nós fazemos então como faziam muitas vezes e quando se dirigiam a Cristo: Senhor, eu acredito, mas ajuda-me na minha falta de fé.